Bom dia! Estreamos hoje na tela da TV Atalaia, todo domingo, o programa Família da Gente, com a apresentação do Capitão Samuel. E vamos tratar de diversos temas que interessam a família sergipana. Estamos aqui na Ecoterapia do Batalhão da Restauração, no Parque da Cidade, um local onde tratamos de crianças autistas, e esse é o nosso tema deste domingo, para que você busque saber formas de tratamento, o porquê do autismo, o poder público, o que está fazendo para salvaguardar o tratamento de quem tem plano de saúde, pelo SUS, o que a Secretaria Estadual de Saúde está pensando. E principalmente, o programa é Família da Gente. Então, o que as famílias estão passando, estão sofrendo e o que elas podem fazer para melhorar a vida do seu filho, para melhorar a vida da sua família. Então, este é o programa Família da Gente, todos os domingos, apresentado pelo Capitão Samuel, para você. Olá, estamos aqui com a doutora Ana Gabriela Prado, neuropediatra. Vamos continuar nossa conversa, bate-papo, no programa Família da Gente sobre o autismo. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, prazer. E, para começar, o que é o autismo? Quais são os sinais precoces que os pais devem observar nos seus filhos? O autismo, também chamado de transtorno do espectro autista, a nomenclatura é a mesma coisa, é o mesmo transtorno. Então, a gente diz que é um atraso global de desenvolvimento em que a criança apresenta comportamentos repetitivos estereotipados e dificuldades na comunicação e na interação. Então, assim, é um transtorno que a gente começa a perceber desde cedo. A gente não tem idade para dar diagnóstico. Eu só posso dar diagnóstico de autismo com 2, 3 anos, 4. Não. A gente começa a perceber as características desde o bebê. Então, quando a gente percebe isso? Então, aquela criança que tem dificuldade em balbuciar, então 6 meses, 7 meses, ainda não fala mamãe, papá. 6 meses a criança já atende pelo nome. Então, a gente chama, o nome da criança, ela não olha, não responde a chamada. Uma criança, às vezes, muito irritada, que chora muito, ou tem alguns comportamentos repetitivos. Os mais comuns, ela não dá funcionalidade aos brinquedos. Então, ao invés de ela pegar o carrinho e brincar com o carrinho, ela gira a roda do carrinho, ela enfileira os brinquedos. Então, é um transtorno global do desenvolvimento que a gente já consegue perceber os sinais e sintomas desde a infância. Isso é importante para que os pais e as mães saibam identificar e procurar um profissional. Mas qual a importância da intervenção precoce com o pai e a mãe? Questão da negação, que tem pais que negam quando percebem essas atividades. Então, qual a importância do diagnóstico precoce do PEA? Então, uma das coisas que a gente fala muito hoje, diagnóstico e intervenção precoce. Então, assim, hoje em dia a gente tem vários dispositivos, inclusive a nossa caderneta de saúde, que é fornecida pelo Ministério da Saúde. Ela tem lá, os marcos do neurodesenvolvimento. Então, quando a criança tem que falar, quando a criança tem que andar, quando a criança começa a interagir com outras crianças. Então, essa frase, cada criança tem seu tempo, não existe. Existe o tempo adequado das crianças e os marcos de neurodesenvolvimento para isso. Então, assim, qual a importância disso? Então, quanto mais cedo a gente recebe a criança no consultório, a gente encaminha para as terapias, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapia, terapeuta ocupacional. Então, quanto mais cedo a intervenção, mais fácil daquela criança adquirir novas habilidades. Então, a gente tem um conceito na neurologia infantil que é de neuroplasticidade. O que é isso? O cérebro, ele tem uma capacidade muito grande de se transformar, de fazer novas conexões cerebrais. Isso é muito mais fácil quando a criança é menor. A gente brinca assim, uma criança aprender um instrumento musical é muito mais fácil do que a gente adulto aprender. Então, porque a criança tem uma capacidade de novas conexões cerebrais, então de aprendizagem muito grande. Recebendo uma criança de forma precoce, intervindo precocemente, a chance de uma evolução muito mais promissora para aquela criança. Doutora, muito conhecimento para você e para a sua família. Agora, qual o papel da família no tratamento e desenvolvimento dessa criança? Então, assim, independente da criança ter um diagnóstico ou não de algum atraso de desenvolvimento ou de autismo, a gente sabe da importância dos pais para estimular, Então, o pai e mãe tem que brincar com aquela criança,
conversar com aquela criança, contar histórias, cantar música, interagir. Então, isso é muito importante. Hoje em dia, eu sempre reforço nas minhas consultas, e sempre que eu falo de autismo, do papel ruim do excesso de tela, de computador, celular, televisão. Porque isso faz com que a criança apresente alguns atrasos, tenha dificuldade de interagir e socializar. Então, os pais, principalmente quando recebem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, tem que intervir também, tem que ajudar, tem que continuar o tratamento e as orientações dadas nas terapias. Então, assim, ele vai para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, para um terapeuta ocupacional, aquela criança está indo e sendo cuidada. Então, quais as orientações que os profissionais passam para os pais continuarem em casa? Aí o fonoaudiólogo pede para o pai limitar a tela. A criança está com atraso de fala, chega em casa, fica a tarde toda no celular. Então, de nada vai adiantar o tratamento e a intervenção. Então, assim, o que eu falo é um tratamento interdisciplinar. Essa família, não somente o paciente, mas a família precisa de apoio. Tipo de apoio a família deve buscar para a mãe, para o pai atípico, que tem essa luta diária em relação ao TEA. A gente sabe que o tratamento do autismo não é um tratamento fácil, é um tratamento prolongado, que exige muita dedicação da família, né? São muitas horas por semana dedicadas àquela criança, então são as terapias, é a escola, é uma atividade física que a criança faz, é o próprio cuidado da criança em casa. Então, assim, eu converso muito com, assim, principalmente mais com mãe, que acaba que a mãe acaba, vamos dizer assim, se dedicando um pouco mais. Não, é importante o pai também, mas acaba que a mãe fica com esse papel maior. Mas eu sempre digo, mãe, que a senhora ela tem que se cuidar da parte mental, da parte psicológica, ter um acompanhamento de preferência com um psicólogo, porque aquela mãe, não estando bem, ela não vai dar um tratamento de qualidade para aquela criança. Então, a saúde mental daquela mãe, dela ter o tempo para ela se cuidar também, ela ter a rede de apoio, o pai faz isso, a avó faz isso, a tia faz isso. Então, assim, é importante essa rede de apoio para uma melhor qualidade de tratamento daquela criança. Agradeço imensamente a senhora o seu tempo. Deus possa abençoá-la, que a senhora fique muito tempo aqui servindo. E precisamos muito da profissional que é a senhora. Obrigada.